Toda a igreja, sejam muito bem-vindos. Prazer e privilégio, né? Que Deus nos concede esse dia. Sabemos que a responsabilidade é grande, né? Nós vamos falar do nosso Salvador Jesus Cristo, mas também ficamos felizes, porque o que Ele tem para nós passar está neste livro, né? E isso já é um grande privilégio, né? Sabemos ler, né? Mas aquela incapacidade que temos, Deus assim nos instruirá, assim nós se baseando e falando somente a verdade dele. Agradecemos como o irmão João já disse, de antemão pela família do irmão Luiz, que está ali conosco, é de longe, né, de São Paulo, e cada família representada, cada um que aqui está essa noite, e que Deus esteja abençoando e abrindo o coração de cada um, para que possamos aprender mais um pouquinho da sua palavra, para nós caminharmos junto, como igreja e como os filhos de Deus. Vamos abrir, para nós podermos nessa noite estar meditando na palavra do Senhor em Mateus, capítulo 7, e apenas 2 versos nós vamos estar lendo, e depois nós vamos falar do que Jesus tem para nós transmitir nesta noite por meio da sua palavra. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 apenas. Os 2 versos. Vamos ler e depois nós vamos estar orando. Aqui a palavra do Senhor nos diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e agradecido, exaltado seja o teu nome, pelo seu amor imenso para conosco, nesse dia e todos os dias até nesse momento. Agradecido, porque o Senhor nos deu essa oportunidade e aqui estamos. Agradecemos pela vida de cada um que aqui está presente, agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares e não estão aqui também, e que o Senhor possa estar juntamente com cada um, que o Senhor esteja visitando conforme a sua vontade. Abençoa, Senhor, nós nesta noite, aqui que nós vamos transmitir a sua palavra, que não seja eu representante aqui, mas que seja a minha voz apenas para dizer aquilo que o Senhor nos tem colocado no nosso coração, que eu possa, Senhor, ser o menor, mas que a sua palavra encontre a necessidade de cada coração que está nessa noite, e que possa ser compreensível aquilo que nós vamos explanar. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos em sabedoria, que o teu Santo Espírito esteja livre acesso, tanto a mim que vou falar, quanto os que nós ouvem, e diante, Senhor, das nossas falhas, de muitas coisas pequenas que às vezes passamos despercebido, que nós fazemos, que é desagradável, Senhor. Perdoa, Senhor, a mim que falo, aqueles que nós ouvem, porque nós sabemos que todos os dias, muitas e muitas vezes, nós erramos e desagradamos o Senhor. É o que eu peço, Senhor, pedindo ao Senhor também que sejam aqueles que viajam, como o pastor, sua família e outros irmãos também, como o irmão Luiz chegou aqui, depois estará retornando também, que o Senhor esteja juntamente acompanhando e abençoando eles, o Pai, aonde quer que esteja. É o que eu oro, Senhor. Agradeço e peço ao Senhor que nos ajude, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, Jesus nos diz por meio de 2 versos, ele fala de muitas coisas, nós induz a muitas formas de nós olhar por esses 2 versos.
nós vemos que ele fala porta aqui por 3 vezes, ele fala caminhos, ele nos diz aqui nesse texto sobre muitos e poucos. Os irmãos podem observar, né? É o que ele nos diz aqui. E ele começa dizendo: entrai pela porta estreita. É o começo do verso 13. Por que Jesus diz isso? Só para nós termos um pouco de compreensão sobre o que Jesus está dizendo aqui, que já é finalizando aqui o que Jesus está dizendo, se inicia um pouquinho atrás. Se os irmãos quiserem dar só uma olhada, para nós ter um pouco mais da compreensão, começa no capítulo 5, no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. É claro que eu não vou ler do capítulo 5 até o capítulo 7, que os irmãos compreendam. Jesus começa iniciando dizendo ali sobre as bem-aventuranças, nossos irmãos podem observar, e ele faz uma aplicação, para que nós seja mais prático nós compreender. Ele fala do início do Sermão do Monte, aquele povo, aquelas pessoas que estavam ali quando ele estava no seu ministério, do sermão. Ele diz o que seria necessário para os discípulos dele. Nós compreendemos isso. Ele vai falar das boas aventuranças daqueles que alcançarão a eternidade e alcançarão o reino de Deus. Então ele expõe ali, como ele diz ali, bem-aventurados os limpos, lá no verso 8 do capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então Jesus aqui está aplicando e ele vai discorrendo. Então ele chega logo adiante no verso 13, ali ele vai dizer: os discípulos são o sal da terra. Então ele quer mostrar a forma como se deve ser a partir daí, para mostrarmos de forma clara como nós estamos sendo, se estamos representando ou não. Então ele fala: os discípulos é o sal da terra, os discípulos é a luz do mundo. Jesus vai colocando essas qualidades, vamos nós compreender que ele está dizendo, e aí ele pega também logo adiante, vai discorrendo aqui só para nós ter uma compreensão, não é a pregação. E aí ele diz ali sobre Jesus não veio revogar a lei, porque eles contestaram nesse sermão que ele estava pregando, né? Logo adiante. E aí Jesus diz ali também, completa o que foi dito aos antigos, se referindo ao Antigo Testamento, Jesus trazendo a palavra, escrito como o irmão João colocou ali, Isaías, mas Jesus dizendo a eles, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Falando sobre a lei. E aí ele fala sobre adultério, né? E ele vai seguindo, nós dizendo sobre o juramento, instruindo, mostrando que essas qualificações se encaixam se os seus discípulos se atentarem para elas. Assim podemos adquirir um coração limpo, assim podemos também viver humildemente, e assim ele vai dizer e descrever em torno de, se eu não me engano, 10 ou 12 bem-aventuranças, ali no capítulo 5. Então ele vai dizer sobre os juramentos, né? Falar para não jurar falsamente, né? E ele diz ali sobre a vingança, que eles trocariam ali, como diz ali, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Não é assim, né? Aonde está o amor ao próximo? Então Jesus aqui está mostrando que não é dessa forma a nova aliança em Cristo Jesus, nosso Salvador, né? Aí ele fala logo em seguida o amor ao próximo, e depois no 6 aqui a prática da justiça, né? Como se deve dar esmola, como se deve orar, ensina a oração como é que fala? No domingo dominical, difícil para sair, né, a palavra dominical. Então ele ensina de que forma seria correto aos seus discípulos fazer a aplicação, né? A oração dominical que ele fala. Como jejuar,
os tesouros do céu, né? A luz e as trevas, os dois senhores, ele diz. E aqui quando chega no capítulo 6, no verso 25, porque esse povo, provavelmente nós cremos que eles brigariam muito por direitos, muito por, vamos dizer assim, aplicava-se muita desigualdade, porque Jesus aqui, quando chega aqui, ele fala sobre a ansiosa solicitude pela vida, e aí ele aplica o texto dizendo pelo sermão: porque vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber. Jesus instrui que isso não é o mais interessante, isso não é o que vai levar alguém ao céu, isso não é nós disponibilizar a maior parte do nosso tempo, vamos se dizer, para que isso, se nós não deixar de buscar o reino de Deus, nada disso vai resolver, porque é apenas terreno, é apenas a vida daqui, né? Então, quando aqui ele vai falar do juízo temerário e proibido, né? Não deis o que é santo aos cães, Jesus se incita a orar, dizendo que é necessário orar, né? Pedir e dar, vós buscai, Jesus dizendo isso. E aí que ele chega aqui e diz: as duas estradas, ou dois caminhos, no meio, aqui, finalizando o sermão do monte. Então, quando Jesus chega aqui e diz, e aí ele faz um sobreaviso, ele dá um alerta sobre os falsos profetas, do verso 15 em diante, do capítulo 7. E depois ele continua e diz mais por uma vez, mais uma confirmação, os dois fundamentos, lá no verso 24. E aí finaliza o sermão do monte no verso 29, aqui do capítulo 7. Só esse é para nós só termos uma ideia como Jesus começou a fazer esse sermão, e pregar esse sermão, do que seria necessário. Então, mas vamos focar aqui no que a gente trouxe aqui para apresentar aos irmãos. Então, o que eu disse sempre aqui, quando Jesus diz aqui: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São duas perguntas que Jesus faz, uma mostrando a nós o que leva ou o que não leva à eternidade. Ou seja, se nós olharmos para a palavra, as duas condições vai à eternidade, uma ao fogo do inferno e a outra à eternidade com Cristo no céu, né? Nós vemos que no decorrer da história e da palavra de Deus, sempre é aplicado que há somente dois caminhos, né? Não há intermediário ou terceiro, que Jesus é o único caminho, né? Nós mostramos. Então, para nós começar, irmãos, quando nós falamos isso, nós vemos que está presente aqui nesse texto, nós vemos que já falei, duas portas, dois caminhos, dois destinos, porque são dois grupos de pessoas, né? Dois tipos de árvore ou de frutos, vamos dizer, nós vamos ver nesse texto, logo adiante um pouquinho, tipo de pessoas, dois tipos de pessoas a ser julgadas, né? Dois tipos de construtores, que logo adiante nós vamos ver, tudo fundamentado aqui quando Jesus fala sobre esse texto. Então os irmãos podem observar que no verso 13 e 14, que como aqui nós lemos, existe ali falando de grupos, ou seja, pessoas, né? São muitos os que entram, ou são poucos os que vão entrar pela porta estreita, né? É o que fala no verso 13 e 14. Nós vemos também que no verso 17 e 20 fala sobre frutos,
Logo adiante, no 17, nós vai dizer, logo abaixo aqui, quando diz, assim, Jesus também falando no mesmo sentido, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Jesus está dizendo, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Está falando de duas questões. Jesus está falando da árvore boa e da árvore má, não é? Então, irmãos, para nós deixar assim mais esclarecido, nós podemos fazer a pergunta, tanto eu faço a mim, quanto nós fazemos a todos nós: qual grupo pertencemos? Né? Creio que cada um pode falar no seu coração, na sua mente: eu pertenço a Cristo Jesus. Né? Mas para isso nós precisamos lutar, nós precisamos seguir adiante e permanecer naquilo que nós por fé cremos. Mas isso exige de nós, como nós estamos vendo, que nós temos que apresentar. Resultado é fácil? Não, porque nós temos que renunciar muitas e muitas coisas sobre a nossa vida ao andar como filhos de Deus, né? Então, por isso, esse texto me chamou bastante atenção essa semana, durante os estudos que eu estava fazendo, e Jesus mostrando a nós, deixando mais claramente sobre essas questões de o caminho espaçoso, a porta larga, né? E o caminho estreito e a porta estreita. Jesus nos mostra que nós vemos que nem todos que apresentam por palavras pode-se dizer que estarão um dia na presença do Senhor Jesus. Ele nos vai dizer aqui no verso 21 e 23, dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, logo adiante um pouquinho, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus dirá: então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que os praticais a iniquidade. Porque nós vemos esse texto nós chamando a atenção. Muitos farão o nome de Jesus. O próprio texto nos responde quando eles dizem: dize-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? É no nome de Jesus, apenas usando o seu nome. E em teu nome não expelimos demônios? Pela segunda vez. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas o final relata aquilo que não é verdadeiro. E Jesus diz: apartai de mim, porque vocês praticais a iniquidade. Deus vamos se dizer aqui, que Deus é um Deus, não que seja um ciumento, um ciúme do mal, mas Deus não abre mão do que são seus. Deus não compartilha verdadeiramente os que são seus com o pecado, ou com aqueles que são falsos. Por isso, Jesus diz que no nome dele, e por meio dele, pode acontecer de nós vermos por aí o que acontece, talvez nos dias de hoje. Mas pelos seus frutos vós conhecereis se é verdadeiro ou apenas usando o nome de Jesus para se beneficiar apenas aqui na terra. Porque Jesus está dizendo que se continuar praticando aquilo que não é agradável a Ele, não terá lugar na eternidade. É o que Ele nos fala e relata por meio da sua palavra. Nós vemos, irmãos, que
quando ele fala ali sobre aqui os dois caminhos, ele fala os dois fundamentos. Os irmãos conhecem muito bem o texto dos dois fundamentos, que é aquele que constrói, né, todo aquele que, pois que ouve a palavra e as pratica, será comparado àquele que constrói edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha. E Jesus é a rocha. Mas aquele que ouve, nenhum dos dois deixa de ouvir. Então Jesus está falando de duas condições. Nenhum dos dois deixa de ouvir, apenas porque há uma mudança, e que o primeiro que ouve, ele constrói baseado e edificado em Cristo Jesus. A vida, o seu caminhar, as suas atitudes e a vida familiar, ou por todo o que ele tem a fazer, ele constrói baseado na palavra do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, que então esses dois grupos, nós podemos perceber, quando Jesus fala de muitos e de poucos, nós vemos que para estar na presença do Senhor, estarmos reunidos, muitas vezes nós vemos muitas dificuldades, ou muitos ficam fora do grupo menor e passam a partilhar automaticamente do grupo maior, porque não tem comprometimento com Cristo. Pode muitas vezes ser conhecedor como os dois fundamentos, mas não acompanha, não edifica, não tem a sua vida na fé baseada e fundamentada na palavra, não condiz como vive a prática. Então, irmãos, aqui quando Jesus diz a nós, ele mostra para nós, dizendo para nós: entrai, é a primeira palavra dizendo: entrai pela porta estreita. É sacrificioso? Há renúncias, como eu já disse no início, e isso nós vemos. Eu quero partilhar com os irmãos que esse texto nos chama a atenção, que ele não é um início que nós vemos hoje em dia, para nós podermos aprender mais, para nós podermos estar mais com clareza sobre o que Deus escreve na sua palavra e na história por inteiro. Como Jesus disse aqui no meio do sermão, a um ponto sobre o passado, nós vemos que no passado, quando Deus falou com Noé sobre a arca, segundo os estudiosos, Noé demorou 104 anos em construir a arca. Quantos que entraram na arca? E a humanidade quase por inteiro, creio, que ficou de fora. Então isso aponta para nós, aqui são muitos que ficarão. São muitos. Então é para nós refletir, é para nós podermos levar conosco no coração que Jesus quer falar conosco nessa noite, não é? Que nós possamos ver que Noé, durante todo o seu trajeto de fé na terra e da sua disposição para com Deus, olha o que Deus disse a Noé lá em Gênesis capítulo 6 e verso 9. Eis a história de Noé, só para compartilhar com os irmãos aqui o que a palavra nos diz. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ao construir uma arca por 104 anos, nós imaginamos: será que era fácil o trabalho? Será que em 104 anos dedicando a Deus, será que haveria muito tempo de sobra? E nós percebemos que na história de Noé, ele e a família construíram a arca, porque quando ele evangelizava naquela época, falando do Deus que ele servia, ninguém queria saber. Portanto, quando Noé adentrou a porta, aqui Jesus está falando da porta, foi sacrificioso? Foi. Mas quando ele adentrou a porta, poucos foram com ele.
porque não acompanharam e não acreditaram no que Noé mostrava ali por meio dele, daquela época, falar do Deus que ele servia. E aí o dilúvio veio, todos conhecem a história, né? E ele diz ainda mais a Noé, aqui eu falei do capítulo 6, no capítulo 7, verso 1, ele disse, o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim e no meio desta geração. Olha que bênção, que privilégio, vindo do próprio Deus, né? Receber um incentivo ou um agrado, vamos dizer, dizendo porque tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Nós podemos até pensar que não é válido, como eu tenho visto. Hoje eu testemunhei na igreja ali no Banhadão, que pessoas há um tempo chegaram em mim e me disseram, e compartilho com os irmãos: eu já fui um evangélico, sou uma pessoa batizada, creio em Deus, tenho fé, mas eu não preciso de andar na igreja e não preciso compartilhar da Santa Ceia e nem compartilhar da palavra. Eu preciso ouvir, eu creio que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Mas Jesus nos convida, dizendo, Deus aqui nos convida, dizendo como a Noé, a andar com Ele, né? Viver de situações de modo justo viver diante de Deus no meio da geração, não só da época de Noé, mas na geração de hoje. Nós vemos que a tecnologia chegou, muitas e muitas influências ou distração são usadas para que nós tire do foco que é caminhar nesse caminho estreito com Jesus Cristo. E quando ele se fala do caminho estreito, nós percebemos que nós não podemos querer levar muita bagagem além daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, porque não pode passar pela porta. Às vezes aquele pecado que era do passado, ou aquelas amizades que nós queremos trazer de volta, se nós chegarmos lá com ele, nós não passamos pela porta, porque ela é estreita, o caminho é exigente para que nós andemos na presença do nosso Deus. Então é um privilégio, como a Noé andava com Deus, ele aqui vivia íntegro, né? Reconheceu que tem sido justo diante da geração daquela época, mas hoje nós vivemos em geração também, não é? Então nós vemos, irmãos, que o maior grupo foi aquele grupo que não quis saber do que Noé tinha, a verdade vinda de Deus, para que assim continuasse adiante, né? Nós vemos também, falando um pouco da história do passado, do Antigo Testamento, da palavra de Deus, que quando Moisés estava na presença de Deus, falando consultando com Deus no monte, o povo lá em Êxodo, capítulo 32, verso de 1 a 8, é um texto um pouco maior, eles persuadiram Arão, porque Moisés demorava no monte para trazer as boas novas de Deus. E o que nós traz essa leitura de Êxodo 32, 1 a 8? Arão foi ali induzido aquele povo, é uma multidão, e Moisés, quem é Moisés? Moisés é quem escreveu a lei vinda de Deus, escreveu os primeiros 10 mandamentos, que se quebrou, e depois Deus assim confirmou novamente os 10 mandamentos pela segunda vez, e ele regiu a lei do Antigo Testamento. Os irmãos sabem da história de Moisés, foi o líder que Deus escolheu
criado no Egito, junto com os egípcios, e Deus assim o constituiu em líder, para liderar o povo para sair do cativeiro, não é? Então, irmãos, nós vemos que, às vezes, olha o que eu vou dizer, por mera falta do entendimento, muitos enfraquecem na caminhada devido aos seus líderes. Se espelham por uma mudança de liderança, se espelham por um costume anterior ou depois, e é aplicado, e assim culpam aqueles que estão adiante, expondo a palavra de Deus, ou trazendo as boas novas de Deus para fortalecer nós como ovelhas de um pastoreio. Nós vemos que às vezes vemos pessoas apontando, aqui não é diferente na história de Moisés. Enquanto Moisés estava dialogando com Deus no monte, o povo achou melhor construir um Deus de ouro, um bezerro de ouro. Está ali no capítulo 32, verso 1 em diante. Não se prevaleceram firmes para receber as boas novas que vinha do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, inclusive do ouro. Então eles se espelharam, se a presença de Moisés, eles se basearam apenas na presença de Moisés, aquele foi um dos testemunhos falsos que o povo deu. Quando Moisés se retirou, eles também negaram a Deus. A sua fé foi negada, porque eles procuraram outros caminhos, e não o caminho que Deus tinha para mostrar por meio de Moisés. Então nós vemos, irmãos, que quando também lá em Números, capítulo 14, o verso 1 e 4, nós vai falar que Moisés estava tirando eles do Egito, no deserto da história, e esse povo se revoltou, murmurou contra Moisés, ali em Números capítulo 14, o verso 1 ali a 4, porque eles reclamaram das condições, sendo saído do cativeiro de serem escravos no Egito, e assim que Moisés estava guiando eles também murmuraram e desejavam fazer o quê? Voltar atrás, e não ser conduzido por Moisés, que era da parte dele. E aí os irmãos vão olhar nesse capítulo, e fala da multidão, fala de muitas pessoas, e nós se referimos aqui, Jesus está falando de muitos. Ele apresenta aqui esses dois versos e fala: muitos serão conduzidos para a perdição. E a história de Moisés nós conta que no deserto, muitos daqueles que não quiseram seguir, por mais que Deus deu o maná a eles, deu as cardonices, não deixou de alimentar, mas eles murmuraram, e muitos ficaram pelo deserto. Muitos perderam a verdadeira vida, porque não quiseram seguir adiante. E podemos dizer que é estranho? Não é. Nós vivemos em épocas, louvo a Deus, pela vida de todos os irmãos, e não importa em quantia nós estivemos. Jesus nos confirmou dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele, e Ele está aqui. Amém? Ele está aqui. Está no coração de cada um que sentir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nós pode falar nessa noite por meio do nosso entender, do nosso coração. Então não podemos pensar lá fora, não podemos pensar no muito, porque nós também vemos que há muitos falsos mestres, como Jesus mesmo disse aqui no sermão. Eles estão falando no nome dele, estão aplicando uma doutrina totalmente fora do que é verdade, para persuadir o povo a caminhar num grupo grande. Se é verdadeiro, nós sabemos que há muito, o que nós estudamos
palavra de Deus vai contradizer, segundo as Escrituras, com o que nós vemos aí. Muitas heresias. A revelação perfeita que Deus tinha para nós passar está neste livro. Fora dele não tem mais revelação, porque o que era para ser escrito perfeitamente está aqui. Basta nós podemos focar nele, buscar, orar, pedir a intervenção do Espírito Santo para que ele nos dê clareza sobre o que ele quer nos falar por meio da palavra. Porque o que é necessário já está escrito, como Jesus fala no Sermão do Monte até o capítulo 7. Então, meus irmãos, nós podemos pensar que era só na antiguidade? Não. Quando Jesus passou por isso, quando Jesus esteve aqui, e creio que por isso ele escreveu aqui, e ele logo adiante passaria por isso, nós vemos que em Mateus 27, do verso 11 a 20, a história de Jesus ali perante Pilatos, e quem estava preso ali era Barrabás, um homem homicida, ladrão segundo a própria Bíblia. Quem persuadiu ali foi os escribas, os fariseus, aqueles que diziam conhecer a lei, diziam conhecer a lei de Moisés, diziam conhecer, eles persuadiram o povo, a multidão, a crucificar Jesus e soltar Barrabás. Se fala de muitos, é o que Jesus nos diz, de muitos, de grupos grandes, não querendo saber da verdadeira essência. Se os irmãos quiserem conferir, está em Mateus 27, verso 11 a 20, fala sobre Barrabás, né? E então também outra colocação que nós vemos aqui no Novo Testamento, quando Jesus curou 10 leprosos ali em Lucas 17, de 1 a 19, 10 leprosos, quantos vieram reconhecer? Quantos vieram falar a Jesus, né? Os irmãos podem até abrir Lucas 17, está bem pertinho à frente aqui, ó. Vamos conferir, irmão. Lucas 17, que fala do verso 1 a 19. Não, verso 11, irmãos. Capítulo 17, eu falei 1, né? Perdão, irmãos. Do verso 11 em diante. Jesus diz aqui: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficavam de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10 vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os irmãos observam que esse texto nós diz aqui que os 10 ouviram de Jesus, e os 10 por um momento obedeceram. Por um momento os 10 obedeceram. Mas quando eles viram o benefício de Deus,
quando eles receberam o milagre de Cristo, 9 deles, como se diz no ditado, deram no pé. Deram no pé. Eu conheço, posso dizer com toda a autoridade, muitos que receberam o milagre de Cristo, por meio de estar no meio do povo de Cristo. Muitos que tiveram as suas vidas mudadas, por meio de crer por um tempo, e pela intercessão dos irmãos e da igreja no geral. Porque Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Ele ouve a oração do justo e ele responde ao seu tempo. Mas por pouco tempo, muitos não voltaram da glória a Deus. Não voltaram como esse último, que Jesus relata aqui, dizendo: então Jesus ali perguntou, não eram 10? Né? E o verso 13 nós diz assim: um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando glória a Deus, reconhecendo. E essa passagem nós diz também aqui que não só apenas foi curado, mas esse Jesus determinou a sua salvação. O último verso nós diz: e Jesus, levantando-te, vai, a tua fé te salvou. Porque ele não obedeceu por pouco tempo, ele viveu até ao final e ao encontro verdadeiro com Cristo. Então Jesus assim o salvou naquele momento. Os outros por pouco tempo obedeceram, foram muitos também, como Jesus fala em Mateus 7:13, foram muitos deles, né? E podemos ver, irmãos, que Jesus, ele, como o irmão João disse, nós talvez vivemos em épocas e não se atentamos pela grandeza de Deus, pelo milagre da salvação em Cristo Jesus que ele fez. Talvez servimos de maneira quase comum, vamos dizer, né? Não damos tanta importância pelo fundamento alicerçado na sua palavra, com mais seriedade, vamos dizer. Podemos ter vários deslizes, né? Às vezes assim, de forma que nós não percebemos, mas Jesus, ele mostra para nós que, do que ele nos relata por meio da sua palavra, como esse sermão, e mostrando a nós as duas oportunidades, tanto da perdição àqueles que não querem saber do caminhar com ele, mas também ele tem a solução. Ele mostra que é dificultoso, mas ele também oferece. Quando aqui os irmãos lembram que eu falei de muitos e poucos, mas a leitura bíblica nós diz também sobre caminho, né? Fala sobre porta e sobre caminho. E Jesus nos relembra e nós afirma em João 14:6, ele é o caminho, esse é a verdadeira essência. Por mais que nós olhamos do que tudo nós argumentamos aqui, o que nós temos que centrar e fundamentar a nossa vida, como ele mesmo diz nos 2 fundamentos. Jesus é a rocha, mas ele diz, como a própria palavra nós diz, caminhos, né? E porta, porque a porta é estreita e apertado o caminho, é exigente, não é? Antes de eu continuar a leitura, eu quero contar aos irmãos aqui. Eu vi uma ilustração esses dias, eu vou tentar falar ela porque eu não escrevi. Talvez os irmãos sejam conhecedores. É tipo um videozinho.
eu trabalhando e na hora do almoço, me veio ali, eu estava olhando ali algumas mensagens e veio no celular, estava vendo aquele videozinho, me interessou. Ele é evangélico. De certas pessoas carregando uma cruz. Então tinha as pessoas carregando uma cruz e tinha um rapaz carregando uma cruz. E a cruz, eles iam andando e o pé da cruz arrastando no chão, né? Me chamou a atenção aqui. Então eu fiquei olhando aquele videozinho ali, indo. E chegou num ponto, num certo lugar, tinha umas dificuldades, o rapaz arrastando a cruz. Ele parou, pegou um serrote, foi e cortou um pedaço do pé da cruz. Talvez os irmãos já viram isso. Já vi, já. E aí ele pegou e seguiu adiante, estava pesado ainda, e por um motivo ou outro, não sei, não é falante, ele cortou um pedaço da outra parte em diagonal. E depois ele cortou uma outra. Mas quando ele chegou a uma certa altura do percurso, os que estavam carregando as suas, sofrendo, tinha uma vala grande, e a cruz dava só o tamanho para passar para o outro lado. É interessante, não é? Aquele que cortou a cruz não pode passar. É interessante que Jesus fala: o caminho é apertado e a porta é estreita, mas aqueles que não deixaram ou não deixaram os seus pecados para trás e não seguir firmes e renunciar às suas próprias, o seu próprio entendimento, sua própria base que ele tem, como eu bem disse agora há pouco, crendo que ele tem uma fé por sua parte, pelos seus argumentos, e ele não seguir, talvez ele não passe a porta. Ele possa até andar num caminho, mas não passa a porta, porque Jesus é a porta. Ele não é só o caminho, ele é a porta também. Quero aqui compartilhar com os irmãos, quando Jesus diz a nós, ele oferece um caminhar junto conosco, porque ele é o caminho, como João 14,6 vai dizer. E quando Jesus fala em João 14,6, ele está falando aqui, irmãos, a Tomé, né? Ele está falando aqui em João 14,6, ele está dizendo ali a Tomé. O que Jesus disse a Tomé aqui, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Irmãos, vão observar bem comigo aqui, aqueles que quiserem acompanhar. Jesus está dizendo ali aos seus discípulos, dando um conforto a ele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele falando do primeiro verso em diante: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar vós lugar, e quando eu for e vós preparar lugar, voltarei e vós e recebereis para mim, mesmo para que onde eu estou estejas vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Parando até aqui para nós pensar. Quando Jesus disse isso a Tomé, nós entendemos aqui, que está citado só o nome de Tomé, ele disse: vocês saberão o caminho, vós sabeis o caminho. Mas nós vemos que nessa leitura, Tomé vai contestar o que Jesus disse. Disse-lhe Tomé, no verso 5: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Não é? Jesus já foi ao Pai, ele já está na morada do Pai. Então ele responde a Tomé. Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fora de Jesus ninguém vai ao céu, porque quando Jesus diz a Tomé: eu sabei por conta própria, você não pode saber. Esses que dizem que não precisam da Bíblia, não precisam da igreja,
não precisa estar junto com o povo de Deus, estão mentindo para si próprio. Estão vivendo vidas enganadas na terra, imaginando que por sua fé, pela sua capacidade, pelo seu interesse de entender, ele vai estar no céu, ele vai passar pela porta. Não, jamais. É a palavra de Deus que nos diz. Somente quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, é em mim, é comigo que você vai andar. Jesus nos fala isso e ele mostra para nós, ele nos ensina como viver essa vida, ele nos garante assim, se nós se disponhar o nosso coração a ele em qualquer época da nossa vida. Não importa se o caminho é estreito, não importa se a porta é estreita, o importante é continuar. É continuar. Jesus vai falar em Mateus 28, 20, quando ele está ali no final do capítulo de Mateus, ele diz assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não deixou brecha na parte B do versículo, ele afirmando ali, quando ele estava falando para ele ir e fazer discípulo, e no final ele diz isso, não, eu não fico longe de vocês, todos os dias, mas depende se nós queremos que Jesus faça parte da nossa vida todos os dias. Compreende? É assim que nós vemos por meio da palavra, que Deus nos instrui a saber nela o que tem de ser revelado, o que ela tem de mostrar a nós, está exatamente aqui, não há outro meio. O que dizem muitas vezes, sem ser deste livro, é apenas conversa jogada fora, não é? Ele mostra para nós, além de nós estarmos ensinando, estar conosco todos os dias, Jesus também dá clareza à caminhada nesse caminho. Ele dá para que nós entendemos, quando ele fala em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem andará, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então nós não podemos falar que nós não somos auxiliados, nós não somos ensinados, nós não somos capacitados para seguir em diante. Podemos argumentar é da nossa parte, podemos pecar e se sentir fraco, é da nossa parte, mas Jesus nos dá todas as condições para que nós não esmorecemos. Ele nos alimenta, ele nos mostra que nele, ele declara para nós, João 6,35, que ele é o pão da vida. É nele o fortalecimento verdadeiro que nós vamos encontrar em momentos difíceis. Porque quem falar que anda na fé e não tem dificuldade, ou não está incomodado, ele não está andando de acordo com a fé. O mundo nos oprime. Não sei se os irmãos percebem que quando eu me dá uma, como se diz, dá uma forma de uma ira, uma raiva. Eu estou olhando alguma coisa assim, sentindo ali um devocional, e às vezes no Instagram tem umas mensagens que você pode ler aqui da Bíblia e algumas linhas de pensamentos. Vocês já notaram que o inimigo usa uma propaganda no meio e sobe o que você está vendo, verdadeiro, e entra uma e duas, e você tenta sair, enquanto não vem o xizinho, alguma coisa você não consegue. Está no nosso bolso. O mundo nós oprimindo, fora outros meios, que se você for olhar o que não presta, tem. Então, meus irmãos, a nossa luta, ela é árdua, né? Como o apóstolo Paulo fala em Efésios 6,
Nós lutamos contra a carne, contra o sangue, não é a maior delas. A partir do verso 10 do capítulo 6. Mas o mundo, contra o mundo e contra o diabo e as potestades do ar. Né? Ele mostra para nós, a palavra, que nós vivemos quando somos inseridos por meio da salvação no povo de Deus, no exército de Deus. Nós percebemos que a batalha é muito mais árdua, ela é forte para nós podermos se defender. E aí há muita renúncia, porque aqueles que não querem renunciar não vivem uma vida plena na presença de Deus. Então Jesus, é nele que nós podemos ser fortalecidos e alimentados. Ele se declara sendo o pão da vida também, dizendo, como ele diz ali em João também, eu sou a água viva, né? Aquele que beber de mim jamais terá sede. E aí, irmãos, eu quero, estou finalizando já, e dizer aos irmãos, quando Jesus diz ali em João 10, 7, capítulo 10, verso 7, ele diz, Jesus, pois, lhe afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E o verso 9, nós concluímos dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Esse verso move o nosso entender, o nosso coração, que até tem muitas situações que muitos dizem, e às vezes tem base para dizer que quem ganhou a salvação não perde. De fato não, mas é preciso saber se foi salvo, porque muitos que às vezes um dia disseram e sentiram que foram salvos em Cristo, mas só quer a salvação e não Jesus como seu Senhor, é difícil você entender se realmente você faz parte do povo de Deus. E quando ele diz aqui para nós, alguém entrar por mim será salvo. Será que viver fora de Jesus? Será que não andar com Jesus? Não caminhar? Não ser iluminado por Ele? Não ser alimentado? Não entrar pela porta, que Jesus é a porta? Será que será salvo? Não. Eu digo que não. Porque Jesus diz, quem entrará e sairá e achará pastagem, esse será salvo. Porque Jesus é a porta do acesso, como ele fala ali em João 14, diz assim, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é um equívoco falar que serve a Deus, que vive na sua palavra e não ter comunhão com Cristo. E aí a Bíblia nos vai trazer que por meio da comunhão muitos meios, se a gente for falar, muitas e muitas horas falando, não é? Mas irmãos, eu quero fechar aqui esse pensamento, quando Jesus fala para nós em Mateus, ali, capítulo 7, verso 13, que nós se atentemos e pensemos, e observemos, e tenhamos como experiência para a nossa vida. Quando Jesus diz, entrai pela porta estreita, que nós fiquemos com a primeira parte. Essa porta é estreita, mas é Cristo Jesus, é Ele, né? E se o caminho é estreito e a porta é apertada, o caminho, mas Ele vai nos conduzir à vida eterna. Não é por outro meio ou por outra forma de pensarmos que nós podemos ter acesso juntamente ao Pai. E quero encerrar aqui com os irmãos falando o
que Mateus 27, 20 nós disse, Jesus ali, para nós encerrarmos a nossa leitura. Guarde bem esse verso. E todos os dias os irmãos podem pensar e saber que Jesus nos mostra aqui dizendo no verso 20 de 27 de Mateus, de 28, não é 27, irmão. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um privilégio. E o maior privilégio. Saber que Jesus, Ele mesmo dizendo, quando Ele apareceu aos seus discípulos, deu algumas outras ordens a eles, mas no final, aqueles que continuarem, Ele estará conosco todos os dias. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu, pelo privilégio, Senhor, de nesse dia podermos estar aqui. E assim o Senhor nos conduziu, Senhor, a falar somente aquilo que veio da Sua palavra, aquilo que o Senhor nos colocou no nosso coração. Que espero que cada irmão que aqui está saíram, Senhor, diferente do que vieram. Que os seus corações possam estar cheios, fortalecidos por ter ouvido da Tua santa e bendita palavra. Eu peço ao Senhor, o Pai, que nos leve aos nossos lares, que nos proteja nessa volta para a nossa casa, e peço ao Senhor também, ó Deus, como a Sua palavra nos diz, que o Senhor estará conosco todos os dias. Também durante essa semana que se inicia logo mais, abençoa a vida de cada um. Esses irmãos que vão estar ali indo ao médico, como o irmão Juscelino, como os outros irmãos que têm também ali os seus procedimentos, que o Senhor esteja juntamente com eles, abençoando-os, guardando e colocando Sua mão de poder sobre a vida deles, e que eles continuem firmes, sabendo que o Senhor estará com eles, não importa o lugar, que eles possam falar da Tua palavra àqueles e demonstrar pelos seus frutos. Eu oro, Senhor, entregando tudo na Tua presença, agradecido pela vida de cada um e pela oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém.